Brasil a gente tem observado, e essa última semana a gente observou como os direitos sociais estão sendo usurpados, é um bom termo, de nós, e isso também afeta diretamente as mulheres. Então, que é isso que a gente está vivendo, assim, acho que a gente precisa debater. É que a gente tem a Lei Maria da Penha, que foi um grande avanço, tem a lei do feminicídio, mas está faltando alguma coisa, né? Porque a gente está com uma legislação, uma lei que é muito boa, a Lei Maria da Penha é uma lei ótima, mas até que ponto o direito consegue solucionar isso? Acho que a gente precisa debater isso de uma maneira mais ampla, com outros profissionais, com outras áreas, que é isso também, porque a questão da saúde, que a gente tem a questão da notificação compulsória, que não é feita nos hospitais. Nós, na TEMES, recentemente, chegou até nós um caso de uma filha de uma PLP nossa, que foi retalhada pelo ex-companheiro, e na saúde não foi feito nada, encaminharam ela para a delegacia do hospital, também não foi feito nada, disseram que lá não era assunto deles, era da DEAN, e nisso a gente sabe quanto a vítima vai se enfraquecendo nesse processo. Então a gente precisa debater isso, debater a violência. Eu falei assim, são apresentações não tão longas, mas é pra gente conversar mesmo, porque é um público pequeno, mas é de gente que trabalha, que vive isso, que vê o sofrimento das mulheres. Então acho que é muito importante a gente debater hoje. Eu acho que vou passar um pouquinho a palavra para a Sueli, depois para a Denise, para falar um pouco das organizações que estão aqui, e uma rodada geral depois de apresentação. O que eu quero inicialmente é agradecer o acolhimento de vocês, não é, a esse convite para esse seminário, que é fruto de uma parceria que já é histórica dessas duas organizações, QLE10 e TEMES, né? Mas, sobretudo, é um seminário que surge dos incômodos que persistem, que continuam nos atormentando, né? Em torno da questão da violência contra a mulher. Esses incômodos, essas inquietações, decorrem de algumas constatações, né? Do fato do Brasil, como vocês sabem melhor do que eu, que o Brasil persistir como um dos países com o mais alto índice de violência doméstica do mundo, ocupando, não é, a 7ª posição, é isso ainda, né, no ranking global de violência contra a mulher. Quer dizer, apenas na última década, 43.500 mulheres foram assassinadas, em uma média de 4.500 mulheres por ano. Ou seja, é o que diz o mapa, os números terríveis, né, do mapa da violência de 2002. Então, são números frustrantes quando consideramos que as primeiras denúncias de violência doméstica surgem na década de 70 do século passado, né, com os primeiros grupos feministas durante o período de lutas pela redemocratização da sociedade brasileira. São muitas informações, mas eu quis trazer e destacar que mais de 60% das agressões que são cometidas contra as mulheres, elas são presenciadas por seus filhos e filhas. Em relação à frequência da violência, né? Se a gente for somar o número de mulheres que dizem que sofrem violências diárias com as que dizem que sofrem violência algumas vezes na semana, isso dá quase 80% das mulheres. Isso a partir das que reportam e ligam para o 180. Então, como resultado da mobilização social, leis e serviços públicos começaram a ser estabelecidos e em 84 é criada a primeira delegacia especializada da mulher. As delegacias da mulher acabam tornando-se uma política nacional que posteriormente, complementada em 2006 com a aprovação da Lei Maria da Penha e com os programas de justiça e segurança decorrentes dessa lei, como as varas especializadas, as patrulhas e outras políticas complementares. Em relação aos feminicídios, aos assassinatos de mulheres, a gente tem sempre reforçado que, apesar das mulheres responderem por menos de 10% dos homicídios em geral da população, elas são assassinadas num contexto peculiar, num cenário diferenciado, e que, portanto, as políticas gerais de enfrentamento aos homicídios, se não tivesse olhar específico para os assassinatos de mulheres, elas terão pouco impacto na redução. Então isso também chamou a atenção quando nós vimos que na última década o número de assassinatos de mulheres aumentou ao dobro em relação aos homens. Então foi 17% na última década o aumento de assassinatos de mulheres, enquanto de homens foi de 8%. Então, há, portanto, no país uma infraestrutura de combate
a violência doméstica e sexual. Na área de segurança e justiça, em todos os estados, há toda uma infraestrutura institucional hoje em torno do tema. E a visibilização, né, que todo esse arcabouço traz para a questão, entretanto, não tem resultado numa redução dos padrões de violência doméstica e sexual. Em relação ao estupro, mostra que também cerca de 70% das meninas e mulheres que foram estupradas ou foram por alguém conhecido, né? Alguém familiar, um parente, amigo, namorado, companheiro, etc. Um dos graves obstáculos à erradicação da violência contra a mulher segue sendo a solidão da violência doméstica, na qual a vítima está exposta ao abuso diário, muitas vezes isolada com seu agressor. É nesse contexto que os novos projetos em desenvolvimento pela parceria Temis e Gueledé se inserem. Tivemos uma oportunidade de trabalharmos, estipular um plano de trabalho conjunto a partir desse concurso do Google, que premiou projetos de organizações não governamentais que usam a tecnologia para melhorar a vida das pessoas. Esse projeto destina-se à proteção das mulheres em geral, mas especialmente a mulheres com medidas protetivas deferidas pela Justiça, permitindo a instantânea denúncia e documentação de atos de violência contra a mulher e seu imediato encaminhamento às esferas de proteção e aplicação da Lei Maria da Penha, além de agregar uma rede de promotoras legais populares geoposicionadas, capacitadas para orientar e monitorar mulheres em situação de violência. Que seria rearticular uma rede de promotoras legais populares forte, líderes comunitárias, conselheiros tutelares, enfim, que a partir da rede de PLP a gente possa criar na sociedade civil, nas comunidades, nos bairros, na região onde as vítimas moram, algum sistema de proteção comunitário, associativo, que mobilize a sociedade civil. Isso nos leva a uma questão fundamental, que é uma questão que ambas as organizações adoram, que é fazer o chamado, entre aspas, trabalho de base. Que é ir conversar com a população atingida, ir mobilizar, ir fazer formação política, mini cursos no fim de semana, etc. Então, nesse sentido, esse encontro, ele é, por um lado, muito pouco ambicioso, porque a ideia é a gente literalmente assumir modestamente o que a gente não está sabendo fazer, o que tem sido insuficiente, o que a gente deveria estar fazendo diferente, como, e discutir isso com um grupo de pessoas que está comprometido, que vem também provavelmente com essas mesmas angústias. E por outro lado, ele é muito ambicioso ao reunir esse grupo de pesquisadoras, pesquisadores, ativistas da causa da luta contra a violência contra mulheres, para pensar os próximos passos, o que seriam novas estratégias para a sociedade brasileira, incluindo talvez também políticas públicas, mas não só. Como a gente trabalha com esta sociedade que compra adesivos incitando a violência sexual contra o presidente da República. Como é que a gente dialoga com todos esses outros setores da sociedade, mecanismos de disseminação de ideias violentas, conservadoras, machistas? A gente tem uma média de 5 mil mulheres mortas ao ano, uma hora e meia, 2 horas. A maioria foi morta pelo seu companheiro ou ex-companheiro, no local de residência, mais da metade jovens, né, mulheres na idade produtiva de 20 a 39 anos. Não há defensoria específica para a vítima, que na maioria das vezes chega com um advogado, por vezes habilitado como assistente de acusação. Foram esses 8 meses de pesquisa, foram juizados do Rio de Janeiro, né, todos os juizados em funcionamento no Rio de Janeiro. Está sendo muito difícil mesmo a gente fazer pesquisa no TJ. Muitas vítimas reclamavam disso, né? As funcionárias falando ao telefone, outras pessoas carregando processos, 4 vítimas sendo atendidas praticamente ao mesmo tempo, né? Um entra e sai de pessoas ali naquela sala e estagiários perguntando ao defensor o que eu faço agora, enfim, né? Pouca possibilidade dessa estudo individualizado. Tem estándares internacionais, ou seja, as condições em que uma mulher deve ser entrevistada quando é vítima de violência. Tem casos
claro, não vão te resolver tudo, mas podem te ajudar a pensar, bom, que se um tribunal internacional falou que um Estado responsável porque não cumpriu com quando entrevistou a uma mulher, por exemplo, a defesa era que não tinha falado exatamente que tinha sido violada quando fez o depoimento perante o juiz. Mas claro, como vai falar isso? Se olha onde ela estava fazendo entrevista, no meio de uma sala com outras pessoas, sem privacidade, sem conforto, sem uma intimidade garantida no fato na própria conversa. Então você não está gerando as condições para que essa mulher possa te falar um dado, e isso, obviamente, a responsabilidade é tua, porque você tem a obrigação de gerar essas coisas. A direção do carro, eu tirei, se for da vontade de Deus, eu tenho que pagar pelo meu. Especificamente objetivando ver o funcionamento da Defensoria Pública, né, se há dificuldades operacionais, se há de fato uma estrutura que viabilize o atendimento humanizado, né, uma estrutura que viabilize essa escuta sensível, essa inovação no tocante à prestação da assistência às vítimas, né, dos juizados dos casos de violência doméstica que vão aos juizados da violência doméstica familiar contra a mulher. A estrutura é isso que você falou. Você entra na sala de atendimento da Defensoria Pública, nos fóruns, é exatamente isso. São 4, 5, 6 mesas, todo mundo falando ao mesmo tempo, as vítimas contando as suas histórias ali na frente de todo mundo. Quando não, defensora pública estressada, gritando com o estagiário, com vítima, sabe? É um caos, é triste, mas é bem isso mesmo. Uma intervenção do judiciário que não tem em conta esse diferencial de poder que existe entre homens e mulheres, como muitas das coisas, das citas que você colocou hoje da tua pesquisa, são práticas que estão violando o marco legal que é obrigatório. Ele está respondendo por uma tentativa de homicídio, obviamente, mas ela ganhou medida protetiva e depois disso ela foi de novo à delegacia para registrar uma ocorrência de que ele tinha se aproximado dela, tinha batido nela e não colaborado. E a gente dá a ordem de proteção e o que acontece depois? A gente não tem a menor ideia. Não tem nenhum sistema de monitoramento das nossas decisões para saber se elas são implementadas, se as secretarias de segurança garantem a proteção ou não, o que está acontecendo neste campo do dia seguinte. Nós temos a percepção que políticas e serviços governamentais são urgentes, mas não se mostram suficientes para vencer os padrões de violência de gênero em nossa sociedade, porque corre-se o risco de que o apoio a mulheres em situação de violência caia na rotina do atendimento individualizado, tecnocrata e frio do Estado, sem entender e atuar sobre as causas e consequências da violência doméstica ou violência de gênero. Né? Grande parte das vítimas de violência doméstica, violência no geral, elas chegam na saúde, antes de qualquer lugar. Bom, sabe, várias mulheres vão lá. Quando ela vai na UPA, na emergência, é uma coisa. Dá para o cara até notificar, e as assistentes sociais são as guerreiras dessa história. Mas a gente vê centros referenciados aqui, hospitais que deveriam ser os de referência, que não estão cumprindo e poderiam cumprir. Aqui está esse que joga na responsabilidade desta mulher dizer para este homem que ela tem uma doença, né, transmissível sexualmente, né, e elas não dizem por causa do medo da violência. Né? No entanto, você tem um teste rápido, não faz uma campanha voltada para homem. Por que não tem uma campanha? Homens, procure um posto de saúde, sabe? Porque tem do câncer de próstata e não tem, sabe? Antes de querer ser pai, faça seu exame, né? É nas costas dela, né? Eu digo, negligencia o homem, a mulher carrega o piano e ainda com o risco da violência. Né? Que o Brasil é campeão em sífilis e a gente trata 14% dos parceiros. A gente consegue diagnosticar 80% dos casos na mulher e trata 14% dos parceiros.
né? E eu me aproximo da violência com meus alunos por aí atualmente. Porque se eu disser que o homem bate na mulher, o bicho pega, né? Então eu vou pela cifra. Por que ela não conta? Por que a realidade é essa? Caiu isso na minha prova agora, estou te respondendo. Problemas do contexto externo, nós não podemos controlar, porque a violência doméstica impede que a mulher avise o homem que ele vai pra... A magistratura brasileira, né, ela é composta majoritariamente por homens brancos, né, assim, heterossexuais. Esse é um marcador que a gente imagina, não tem, que a pergunta não foi, né? A gente tem só na magistratura brasileira 10,5%, né, assim, de homens negros, né? Ou seja, a mulher negra é metade, né, desse número menor. A questão da maior representatividade, ou seja, mais mulheres, né, e maior diversidade no judiciário, ela, por si só, ou seja, uma mulher, ela não necessariamente vai trazer, né, necessariamente uma resposta mais benéfica, né, assim, em termos de enfrentamento da violência contra a mulher. Só que nesses números tão baixos, né, assim, a mulher ela acaba reforçando um pouco uma mentalidade, uma cultura patriarcal do sistema de justiça. Ou seja, é muito difícil ela sozinha. Ou seja, para essas desembargadoras lá no TJ, né, elas me declararam em entrevistas que elas tentam omitir todo o termo feminismo, direito das mulheres ou qualquer elemento que possa, nas suas sentenças, demonstrar que elas são mulheres, né? Elas são femininas, né? Porque, exatamente, que elas têm um lado, porque elas podem sofrer retaliação por parte dos seus colegas, ou seja, e elas disseram isso. Eu fui investigar na jurisprudência, né, assim, também no banco de dados, e falou, olha, as pessoas elas falam depois, né, que eu sou suspeita, né, assim, para julgar determinado caso quando tem mulheres. E eu descobri no TJ pelo menos 4 casos em que os advogados, eles, como argumento de defesa, né, assim, em termos de recurso, argumentam que aquele caso foi julgado por mulher. O contrário não é verdadeiro, porque eles colocam o que eles querem na sentença deles lá. De modo geral, ou seja, tanto lá na faculdade, na graduação, já termino, né? Tanto lá na graduação quanto nas carreiras, o que a gente percebe é pouco importa ainda hoje, quando os números são muito, né, assim, grandes, ainda tem muito homem, nem tudo que a gente lê de doutrina, né, tudo feito por homens, etc. Nós somos socializados, né, a pensar, né, assim, também de uma maneira bastante patriarcal, né, ou seja, e esses números eles acabam reforçando, né, então em tese um pouco a maior diversidade, né, em tese ela pode ajudar a tensionar isso, né. Como é importante que ingressem mais mulheres, mas também que mulheres são essas, né? Porque é o mesmo debate que a gente tem na política também, que as mulheres ingressem na política, mas para elas perceberem a questão de gênero que está por ali também, que juízes são essas que estão entrando às vezes também, que estão julgando os casos às vezes de uma maneira ainda mais sexista e pesada em relação às mulheres, que julgam também as mulheres pelo seu estilo de vida. É um pouco isso, assim, são pequenas provocações. E para quem está aqui, que tem, assim como eu, que sou do judiciário, tu tem uma visão limitada do todo. E aí tu passa a olhar sobre os outros olhares dos outros componentes, a forma como essa matéria, que é uma matéria tão importante, que tem que ter um olhar tão dedicado, que é a questão da violência à mulher. Ao longo do dia também, vendo as discussões, os debates, as falas, e as lamúrias por alguns dados, assim, ainda que a gente tem que avançar e tal, que são cruéis realmente, né? Eu pensei em trazer um dado que, para mim, funciona como uma coisa alentadora, assim, que eu acho exemplar e que mostra a possibilidade de avanço, que é o fato que a minha instituição ela é feminina. A maior parte dos defensores públicos são mulheres. E a maior parte dos cargos de poder, enfim, decisão, também foi ocupado já por mulheres, hoje já em 2015. A educação não resolve tudo, né? Mas, ou seja, a gente tem que enfrentar de uma maneira séria, em termos de políticas públicas, o ensino jurídico, sim, né? E a composição e controle social do judiciário. Na PUC lá do Rio, nós tivemos um seminário mês passado, justamente para pensar metodologias, né, de incluir a questão de gênero, debates sobre gênero nos cursos de direito.
Eu acho que isso tem que ser ampliado. Eu, por exemplo, particularmente como dirigente, toda a pessoa que vem com extensão, com pós-graduação, com TCC, não importa, eu recebo, carrego de tudo que é informação que a criatura queira para ela levar para a sala de aula e expor. A questão do ensino jurídico leigo ou nas faculdades, assim, os cursos de promotoras legais populares, os cursos de extensão e o ensino jurídico mesmo, que trate de direitos das mulheres, também é um ponto que agora eu acho que a gente está suficientemente maduro na situação do Brasil, assim, de debate sobre o ensino, para começar a ser propositiva em relação a isso. Inclusive tem gente para dar aula, porque até 10 anos atrás não tinha. Era uma ideia vaga de que um dia teria que ter um grupo de feministas da área do direito e tal. Então, eu acho que uma das experiências que tem dado certo no campo de direitos humanos é ter cátedras. O projeto de promotoras legais populares em Brasília surgiu em 2005, por meio de uma atuação mesmo, uma organização de estudantes da Faculdade de Direito, lá da UNB, que ao lerem um artigo sobre a experiência da Temis, se inspiraram e depois conheceram a experiência também lá da União de Mulheres, e então resolveram, mas fazendo uma perspectiva de uma extensão universitária, que acho que era uma coisa que hoje tem vários outros projetos, né, que eu descobri aqui também, agora que o Najib também tem, mas era algo um pouco novo nesse sentido. E como da mesma perspectiva de todos os demais projetos promotores, né, uma perspectiva de ação afirmativa em gênero, né, um curso formado só por mulheres. No início, na coordenação, tinha rapazes também da faculdade que faziam parte. Hoje já faz uns 3 anos que a gente só permite mulheres entrarem na coordenação. E mesmo convidadas, ultimamente tem sido só praticamente mulheres, que a gente tem forçado muito, levado mesmo a radicalidade, a perspectiva de ser um espaço de oficina, de diálogo e de ser um espaço de auto-organização das mulheres que estão ali. Então a gente entende que ali é um espaço delas e auto-organização, de discutir, de refletir e de se pensar também então como movimento, né, nesse sentido. Então a gente entende que as PLPs é um movimento social também, né. A gente alia com a prática da educação popular a ideia de que o direito não é uma coisa posta e já dada, então que vem alguém e diz para as mulheres que é o direito, diz as leis e que isso é trabalhar o direito. A gente entende que ali é um espaço de construção do direito. Na área da violência contra as mulheres, nós temos escolhido trabalhar em questões que nós achamos que são estratégicas no papel que a ONU tem no mundo. E temos um problema muito grande, que eu acho que é a síntese do dito, que é um sistema de justiça, que é um sistema que é um reflexo da sociedade, que é um sistema que é sexista, racista, e que temos que trabalhar para mudar em todas as áreas, e que temos que trabalhar em conjunto para ter serviços de qualidade para as mulheres. O próprio serviço também tem dificuldade de compreender o que as demandas, as especificidades, né, de atendimento. E no âmbito legislativo acho que nem se fala, né? Esse serviço ele se desenvolve num contexto muito grande de precariedade. E as profissionais do serviço, que elas conseguem fazer a partir de um comprometimento pessoal delas muito grande, na verdade, é manejar esse monte de pertencimentos que muitas vezes são ambivalentes ou que são contraditórios, de forma a criar um espaço onde elas conseguem fazer uma prática que não é a prática que está prevista pela legalidade, é a prática que elas acreditam que seja uma prática boa e que possa promover o que elas querem promover, que é a superação, né, uma condição de superação dessa situação de violência por parte das mulheres. Bom, eu me senti muito contemplada pela tua fala, porque eu já atuei no centro de referência, fui advogada de um centro de referência, então, assim, eu fiquei sentindo aquele lugar todo, assim. Apesar de toda a estrutura que a gente vê que existe em relação ao enfrentamento à violência doméstica, se não é o comprometimento dessas pessoas, essas coisas simplesmente não funcionam. A Zona Norte, que é
a segunda, é o segundo maior índice de violência doméstica na região metropolitana de São Paulo, simplesmente não existe uma rede de enfrentamento. Então, é bem isso, é o comprometimento das pessoas que atuam no enfrentamento à violência contra a mulher. Aquela mulher que, para denunciar a violência, entra no posto de saúde atendida numa baia, do lado do seu vizinho ou do lado da sua vizinha, pela agente comunitária, que às vezes é a prima do seu marido, né, que é daquela comunidade. Então, tem uma série de questões em que essa população hoje é refém. Uma mulher que está numa comunidade ou qualquer lugar, que é no Rio de Janeiro, a Instituição da Família, se ela quiser ser atendida por uma equipe que a médica é mulher, mas se essa médica não é da microárea dela, ela não vai ser atendida por ela, tem que se submeter a ser atendida pelo doutor homem, que é o da equipe dela. Em função da necessidade de expandir a rede de serviços, a gente tem eventualmente caído numa certa banalização do serviço de acolhimento, terceiriza, abre serviços sem a devida formação, não tem nenhuma fórmula definida se é melhor o Estado colocar um serviço com funcionários mal pagos, mal treinados, ou se é melhor terceirizar para uma ONG que também tem uma rotatividade. E este é um tema que eu acho que a gente deveria pensar, né, como um foco de debate, inclusive para uma proposta estratégica de como abordar. E aí, ouvindo, né, o movimento de mulheres lésbicas, deixado de comunicar o quanto a Lei Maria da Penha protege também, né, as mulheres lésbicas. E aí a gente tem isso, também a gente tem uma demanda das mulheres idosas, né, porque como tem o Estatuto do Idoso, tem outro conflito. Aí entende, não, que é o nosso desafio das caixinhas, né? Então tem acho que toda essa diversidade que precisa de ações específicas, né? E que a política como um todo possa realmente abranger essas demandas. Falta políticas que sejam específicas para condições de, né, outras diferenças que tenham a ver com outros marcadores de diferença e outras desigualdades de poder, né? Mulheres que sejam pensadas como mulheres negras, mulheres pobres, mulheres da periferia, mulheres lésbicas, mulheres trans, mulheres trabalhadoras sexuais, mulheres deficientes, mulheres idosas, mulheres com condição de doença mental, enfim. A política, ela generaliza e universaliza muito esse sujeito mulher, e ao fazer isso também está se olhando por uma questão muito hegemônica do que seria ser mulher, de uma maneira a invisibilizar muitas outras coisas, né? Personalmente, acho que temos que terminar, que poner muitos mais esforços em cambiar, em mudar a cultura da violência contra as mulheres, que temos que investir muito mais de nosso esforço e energia em mudar esta cultura que está matando. Os números que olhamos esta manhã demonstram que atinge a todas nós, direita ou indiretamente. Então acho que é um processo que é de ganhar aliados constantemente, mas eu acho que é o desafio que está colocado para todas nós, assim, né? Como a gente consegue mudar e mexer nessas estruturas que são machistas e patriarcais, como a gente está conseguindo criar ecos aí de atuações diferenciadas. Para mí, cuando se fala desde una intervención feminista y centrada en un marco de derechos humanos, a gente não tem que falar de proteção, e é melhor falar de garantir as condições para que as pessoas, neste caso as mulheres, possam acessar ao exercício de direitos. A gente não precisa uma lei especial para que um juiz faça uma interpretação da Lei Maria da Penha pensando na especificidade dentro do coletivo das mulheres, porque a lei, a Convenção de Belém do Pará já está obrigando ao juiz ou ao médico a fazer isso. É uma coisa que está também no texto da lei. Então, quem tem que aplicar a lei, quem tem que regir sua resposta dentro do marco legal, não pode fugir dessa situação. Pensar
nessa conceptualização que a lei tem de o que é uma vida livre de violência. E a fazer uma análise, ou seja, permear com essa ideia toda a prática do Estado, a prática que hoje Cristiane nos compartilhou. A única conclusão possível é dizer, como, então vocês estão violando esse direito. E a obrigação do Estado aí é uma obrigação que tem a ver com ter marcos jurídicos, mas também com implementação, ou seja, existe uma obrigação construída no direito internacional, que é uma obrigação que foi muito útil também no caso de Maria da Penha, que foi pensar em a obrigação que o Estado tem de organizar o aparato estatal português de jeito que os direitos sejam efetivamente acessados. Exatamente o nosso problema é como transformar um assunto, que é um assunto tratado até muito pouco tempo atrás como uma questão privada, de um assunto público e de um assunto público como que as instituições podem também se responsabilizar por ele, quais são os deveres do Estado, sem perder de vista que esse é uma questão que não é o Estado que vai resolver. A quantidade de mulheres que chegam agredidas nas instituições também depende de como é que essa sociedade está movimentando suas ideias. 66% das mulheres se dizem que se sentem mais protegidas com a lei. Essa percepção está mais forte entre as mulheres mais jovens, as que têm ensino superior e as que têm alta renda. Por sua vez, 80% das mulheres sabem que as leis por si só não vão resolver o problema e que esse sentimento de proteção é maior entre as mulheres negras. 70% acredita que os crimes contra as mulheres nunca ou quase nunca são punidos. Quando a Liliana fala sobre usar a lei internacional, eu fiquei pensando, realmente, falta a gente organizar a normativa, né, internacional, toda a questão do marco normativo e jurisprudencial de violência, que inclui CIDOS, resoluções, a Convenção de Belém do Pará, as decisões da Comissão, a lei nacional, eventualmente alguma lei do Peru, da Argentina, e disponibilizar isso é também difícil de encontrar, né? E a ideia de nos comprometermos umas com as outras e com outros, de nos encontrar novamente. Pensar, né, o que dessa discussão pode seguir adiante, que temas especificamente a gente tem que aprofundar, quem mais a gente deveria trazer para esse diálogo. Tu filmou o banner tão lindo, foi a Jussara que fez. O seminário, então, foi uma atividade importante porque trouxe informações de pesquisas atualizadas sobre as práticas institucionais no campo da justiça aplicada à violência doméstica. A partir desses dados, então, a gente tem um novo paradigma, um novo patamar com informações qualificadas sobre onde estão alguns desafios que nós, da sociedade civil, pesquisadores, profissionais, podemos incidir para melhorar e trazer maior eficácia para a Lei Maria da Penha. Com a Lei Maria da Penha, 86% da população acha que as mulheres passaram a denunciar mais e 57% acredita que os homens agressores foram punidos. Obrigada, viu, pelo convite. Tchau, gente.